Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje é um episódio sobre um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, um episódio que por muito tempo eu fiquei achando que eu não estava pronta para fazer ele, mas também tem tanta pauta nesse assunto que eu duvido muito que esse seja o único programa que eu faça sobre esse tema, então fiquem de olho. Até porque a pauta foi meio que organizada meio em cima da hora, então vamos ver como vai sair esse programa. O filme da semana é Senhor dos Anéis. Isso mesmo. E o grande motivo por essa semana especificamente tá sendo esse o tema é que, além de ser um dos meus filmes e um dos meus livros favoritos da vida, eu fiz o Alexandre assistir recentemente comigo. Ele que não viu os filmes há muito, muito tempo. A gente vai contar aqui mais ou menos a nossa história com a saga. E recentemente ele assistiu e eu quis trazer ele aqui para dar as opiniões dele de esse olhar meio novo, entre aspas, por mais que ele já conheça a história, revisitar depois de adulto. Alexandre, se apresente. Oi, pessoal, novamente. Bom, só para dar o contexto, né? Se você tá vivendo embaixo de uma rocha ou se você tem 10 anos e está ouvindo meu programa, primeiro eu fico feliz de ser uma influência para a nova geração. Acho pouco provável, mas Senhor dos Anéis é um livro que foi escrito pelo J.R.R. Tolkien. Ele foi publicado entre 1954 e 1955, porque na verdade ele é dividido em 3 livros. Ele foi feito para ser um volume único, dividido em 6 livros, mas a editora quis dividir em 3 livros, aí cada livro tem meio que 2 partes e tem os apêndices, e hoje em dia várias editoras elas fazem a edição única do jeito que o autor queria. Mas esse não foi o primeiro livro do Tolkien. Na verdade, o primeiro livro do Tolkien foi O Hobbit, que ele lançou nos anos 30 e foi um sucesso, todo mundo adorou, assim, era um livro de criança e foi um sucesso na época. O editor dele pediu continuação. Aí o Tolkien falou, vai demorar, porque assim, eu tenho um trabalho, ele era professor universitário, ele era linguista, ele fazia um monte de coisa. Aí o editor falou, beleza, toma o tempo que você tomar. Aí o Tolkien tomou uns 20 anos, assim. Na verdade, ele queria que a continuação do Hobbit fosse o Silmarillion, que é um trabalho dele que ele já estava fazendo há anos. A construção do universo da Terra-média e a mitologia dele mesmo. Mas o editor não curtiu muito. O editor falou, eu quero hobbits, quero aventuras de hobbits. E com isso acabou se formando o Senhor dos Anéis, que nasceu como uma aventura de hobbits e se tornou uma base da fantasia contemporânea. No lançamento, ele teve críticas mistas das pessoas que faziam crítica na época de literatura, mas quando ele chegou nos Estados Unidos, ele foi um grande sucesso, principalmente nos anos 60, principalmente com a comunidade hippie, e desde então ele sempre está nas listas dos mais vendidos e dos mais queridos e dos mais favoritos, assim, das pessoas. Ele é um livro que ele se tornou muito importante com o tempo, ele se tornou base para muitos trabalhos que viriam a partir daí e base para qualquer criação fantástica, qualquer criação de mundo fantástico que viria. Por muito tempo, o livro foi tratado como infilmável. Nos anos 70, fizeram uma animação que foi... O pessoal não gostou muito. Tiveram algumas adaptações para rádio, que é um pouco mais tranquilo de fazer. Mas muitas pessoas queriam fazer um filme e nunca rolava. Os Beatles queriam fazer um filme dirigido pelo Kubrick e nunca deu certo. Até que nos anos 90, o Peter Jackson ele resolveu pegar esse job. Na verdade, ele assistiu a animação do Senhor dos Anéis quando ele era criança, ele ficou fascinado, ficou meio obcecado assim, com a obra, né? E com o tempo, ele já era um cineasta, ele já estava fazendo filmes e ele resolveu pegar esses direitos, que eu não lembro com quem que tava, mas ele conseguiu os direitos de adaptação e resolveu tocar esse filme pra frente. E foram muitas brigas para ele conseguir dar certo, né? Os bastidores do filme foram bastante conturbados. Ele foi um projeto bastante ambicioso. Ele demorou 7 anos para ficar pronto, né? O Peter Jackson sempre quis fazer os 3 filmes, mas os estúdios não estavam querendo arriscar muito, mas no final acabaram deixando ele fazer os 3 filmes. Foram filmados todos de uma vez, num espaço de 16 meses, entre 1999 e 2000. Eles foram lançados cada um num ano seguido, sempre em dezembro, né? O primeiro em 2001, o segundo em 2002 e o terceiro em 2003. E foram grande sucesso de público e de crítica.
E foi algo que tava a galera na expectativa. Foi uma aposta muito, muito arriscada e que deu muito, muito certo. E hoje também, assim como o livro foi pioneiro em muitas coisas e é responsável de estabelecer vários clichês e várias regras da fantasia que serviram de inspiração para muita coisa, o filme também revolucionou a maneira de fazer cinema. Tem muitas inovações, principalmente tecnológicas do filme e de questão de efeito especial. E o filme, ele é considerado até hoje, por muita gente, ele envelheceu super bem. A gente reviu eles por esses dias aí, salvo uma ou outra coisa meio estranha, mas também o filme ele já tem quase 20 anos, né? Mas ele se mantém, assim, como uma trilogia respeitada do início ao fim. É uma das poucas trilogias que os 3 filmes costumam constar em listas de filmes, melhores filmes. Ela é bastante respeitada e adorada por muita gente. Mas e aí, Alexandre, qual que é a sua história com O Senhor dos Anéis? Na verdade, eu só lembro vagamente da época que os filmes saíram. O meu pai queria assistir, porque na época eu tenho, assim, só flashes de memória do meu pai me levando pra assistir, sei lá, Matrix 2, que ele tava a fim de ver também. E eu lembro eu acho que ele me levou pra assistir A Sociedade do Anel. Eu não lembro os outros. Que eu me lembro, acho que foi só A Sociedade do Anel, que eu vi no cinema. Assim, tem coisas que eu lembro, tem coisas que não, de ter ido nessa sessão. E depois eu só lembro da gente achar os filmes em VHS em locadora. Que é até aquelas edições que vinha 2 VHS dentro da caixa, esse tipo de coisa, né? Que tinha pausa no meio do filme. No cinema também, nas sessões, tinha pausa no meio do filme também. Mas fora isso, assim, de ver nessa época A Sociedade do Anel no cinema e os outros 2 em VHS, depois eu nunca mais peguei, assim, pra ver. E só depois que a gente se conheceu que, às vezes eu perguntava alguma coisa, mas sei lá, como que isso funciona? Aí você me explicava, mas fora isso eu tive muito pouco contato com coisa da Terra-média. Nunca joguei os jogos, nunca... Realmente, assim, foi uma coisa que foi muito alheia da minha adolescência, assim, e da minha infância também, da minha infância e adolescência, e só esses tempos que eu realmente cheguei a voltar a ver, né, e como a gente tava, por causa do contexto social atual, né, que a gente achou, talvez pertinente, por que não assistir os filmes, né, reassistir, e daí eu falei, beleza, vamos nessa, né, e daí a gente demorou o quê? Acho que 2 meses pra... É mais ou menos isso, a gente assistia quando a gente conseguia se ver, né? A frequência não é a mesma, né? Uhum, sim. Mas foi isso, basicamente, que eu me lembro, assim. Essa é a minha breve história com qualquer coisa relacionada à Terra-média. É curioso que você falou, às vezes você tem uma dúvida e perguntava pra mim, e logo depois seguia-se uma palestra de pelo menos meia hora. Em média. Pois é, você despertava um monstrinho toda vez. A minha história, ela começou um pouco depois. Na verdade, é uma história muito longa e complicada, mas eu vou tentar resumir. Eu lembro da época que saiu O Retorno do Rei. Eu lembro que saiu os outros, eu lembro de ver propaganda na TV, ver gente falando, mas era uma coisa muito longe pra mim, porque a cidade que eu morava não tinha cinema, ninguém da minha família era muito ligada em cinema no geral, sabe? Então, não era uma coisa presente em casa. Mas eu lembro que quando saiu O Retorno do Rei foi um alvoroço. Porque, né, vamos lembrar aqui que o Retorno do Rei ele foi indicado a 11 Oscars, ele ganhou todos os Oscars. Ele é o único filme que tem esse feito, na verdade, ele tá empatado com outros 3 filmes por vencer 11 Oscars, que é Titanic e Ben-Hur, dos anos 60. Mas, tanto Titanic quanto Ben-Hur, eles foram indicados a mais prêmios e ganharam 11. O Retorno do Rei foi indicado a 11 e ganhou os 11. Então, isso, né? E, enfim, eu tava vendo um monte de gente falando e tal. E minha tia, que era um pouco mais ligada nisso, inclusive ela ouve podcast, um beijo, Pri. Ela falou, vamos ver o que é esse negócio aqui. E ela alugou o DVD. Tanto que, na época, nem tinha aparelho de DVD na minha casa. A gente foi na minha outra tia assistir o DVD. E eu lembro que eu assisti legendado e eu era... 2004, quantos anos eu tinha? 12.
Eu tive um pouco de dificuldade de acompanhar o legendado, porque eu tinha 12 anos. E também porque a história é toda meio... é uma história um pouco complexa pra uma criança de 12 anos que caiu naquilo do nada. Mas a gente assistiu a Sociedade do Anel, a gente não começou pelo Retorno do Rei, né? E eu falei, ok, bacana, legal, vamos assistir o próximo? Vamos. E nunca rolou, sabe? Beleza. Eu lembrava de algumas coisas do filme, mas não acabei não vendo o resto. Até porque eu era muito nova e eu não tinha muita... Não conseguia fazer muita coisa sozinha. Corta pra 2 anos depois, 2006. Eu tinha 14 anos. Era uma época que eu era frequentadora assídua da biblioteca. E um dia eu tava lá de bobeira, pensei, vou ler Senhor dos Anéis. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei logo a edição única, aquela que tem a capa do Gandalf, que não é a edição do filme, que a edição do filme tem a capa dos Argonauts, que é inclusive muito bonita. Eu costumo não gostar de capas de filme, mas eu gosto dessa da edição única de Senhor dos Anéis. Peguei pra ler e eu li, assim, você podia renovar 3 vezes o livro, ficar no total 1 mês com ele, depois você tinha que obrigatoriamente devolver. Aí em 1 mês eu li A Sociedade do Anel inteira e As Duas Torres pela metade. Aí eu voltei pra biblioteca e comecei a pegar as edições picada, que tinha também essa opção, pra eu conseguir terminar de ler, mas assim, no espaço de 2 meses eu li os 3 livros e eu fiquei obcecada. Mas eu lembro que enquanto eu tava lendo o primeiro livro, eu tava perto do final, assim, do primeiro livro, passou no SBT, A Sociedade do Anel. E foi um rolê muito aleatório, porque eu lembro que foi no mesmo dia que passou no Fantástico aquele documentário, não sei se você lembra, o Falcão Meninos do Tráfico. Nossa, só de nome. Pois é, foi um evento, assim, né? Teve muita propaganda. E na época, né, não tinha internet, né? Vamos lembrar disso. Então, meu hábito de domingo à noite era assistir Fantástico com minha família. Aí eu vi que ia passar aquele documentário, aí eu fiquei... vamos lembrar, eu tinha 14 anos. Eu não queria ver. Aí eu fui pro meu quarto e fiquei lendo. Aí deu uns 20 minutos, meu pai me chamou. Larissa, vem cá, tá passando Harry Potter. Aí eu fui pra sala. Não era Harry Potter, era Senhor dos Anéis. Mas aí era a Sociedade do Anel, tinha passado uns 20 minutos de filme, então não tinha passado muita coisa, né? O filme tem 3 horas. Mas aí eu peguei pra assistir, não tinha terminado de ler o livro ainda, assisti de novo. Aí eu já tava lendo o livro, então eu já tinha a imagem do livro muito mais clara, né? Assisti lá, aí depois que eu terminei todos os livros, aí eu aluguei todos os DVDs e assisti tudo na sequência bonitinho. E comecei a ficar obcecada, aí eu fui atrás dos outros livros, aí eu li o Hobbit, eu li o Silmarillion, eu li Os Contos Inacabados, eu li A Balada do Tom Bombadil, que é um livro de poemas, é um inferno, porque eu não gosto de poesia. E eu li também Os Filhos de Húrin, quando saiu, que na verdade é um capítulo do Silmarillion, né? É um capítulo do Silmarillion que expandiram a história, assim como hoje tem também o livro do Beren da Lúthien, também é um capítulo do Silmarillion que expandiram. Esse eu não tive oportunidade de ler, porque assim, tudo que veio depois de 2010, eu tava na faculdade, não tinha mais tanto tempo, assim, de ficar indo atrás e ficar pesquisando. Mas enquanto eu tava no ensino médio, todos os livros que tinha na biblioteca do Tolkien eu li. Eu tenho alguns livros que eu até comprei e nem li, que é coisa do... Putz, é um negócio de construção de mundo que não é uma narrativa, sabe? É mais uma enciclopédia. Às vezes eu leio umas páginas, mas não tenho muito saco pra ficar lendo muito mais, sabe? Eu acho que eu perdi um pouco a paciência com essas coisas muito complicadas do Tolkien, mas eu gosto muito da obra dele. Eu acho o Silmarillion um livro fantástico, mas não é um livro pra todo mundo, porque ele é todo estranhão, assim. Toda vez que alguém fala que vai adaptar o Silmarillion pra alguma coisa, eu fico, será que vai dar certo? Mas as pessoas ficavam assim com o Senhor dos Anéis antes, né? Então, e era no que deu. Mas aí tem o Hobbit, que é muito fácil de adaptar. O Hobbit é um livro para criança de 300 páginas, é muito fácil adaptar ele. E resolveram fazer aquela bagunça. E olha no que deu. Nossa, eu não quero nem falar. A única coisa boa do Hobbit é porque eu não tive a oportunidade de ver Senhor dos Anéis no cinema. Então, quando eu fui ver o Hobbit no cinema, eu fiquei muito emocionada. Principalmente no primeiro, né? Quando tem o Charadas no Escuro, que é quando o Bilbo encontra o Sméagol e toca o tema do Anel. Eu lembro que eu fiquei toda arrepiada e comecei a chorar. Eu tava sozinha no cinema esse dia. Mas os outros 2 eu fui ver no cinema também, sozinha também. É um padrão que se repetiu. E, nossa, só ladeira abaixo, né? Eu não sei, eu não cheguei a... Eu não assisti os filmes do Hobbit. Até hoje. A única coisa que eu lembro é que quando saiu o casting, que o Martin Freeman ia ser o Bilbo, eu falei, é o cara do The Office. E foi isso. Aliás, o cara do The Office não, eu falei, é o cara do The Office e o Watson do Sherlock.
A gente já tem planos pra próxima vez que a gente se vê, então. Vamos maratonar Hobbit. Putz, a gente tem o nosso plano... A nossa maratona do Batman, que a gente não terminou. Falta o Batman... Só falta o Batman e Robin só. E os do Nolan também. A gente precisa rever os do Nolan. E também a nossa maratona Missão Impossível, que a gente parou no 2. A gente precisa terminar as coisas que a gente começa. E você, revendo os filmes como adulto, o que você achou deles? Eu não sei. São filmes. Mas você gostou? Com certeza são filmes. Eu gostei. Eu só. Eu não sei o que dizer. Tá muito fresco na minha cabeça ainda. Tipo, analisando como uma pessoa que tem um conhecimento bem superficial sobre a cinematografia, é um filme que é muito bem feito. Você vê que tem muito detalhe, você vê que tem muito trabalho, né? E né, tem todo tipo, tem muita coisa que foi gravada, a produção foi... Nossa, deve ter sido uma doideira pra todo mundo que tava envolvido. Tanto é que a gente terminou o Retorno do Rei ontem, aí apareceu os créditos do nome dos 2 editores, eu cutuquei a Larissa e falei, nossa, imagina que esse pessoal não passou. O corte inicial da Sociedade do Anel tinha 4 horas e meia. Uhum. O filme, né, o corte final do filme são 3 horas. E tem a versão estendida, que ela deve ter uns 40 minutos a mais. Então não chega a 4 horas e meia. Uhum. Então o que ficou pra trás, será? Deve ter sido coisa de... Deve ter sido... Como é que fala? Exposição. Deve ter sido, talvez, coisa que dava uma explicaçãozinha, que dava alguma coisinha a mais pra... né, pro universo, que talvez eles, na hora de pegar e cortar, como eles já viram que o filme já ia ficar grande, eles falaram, quer saber, vamos... Isso, de todas as coisas, isso daqui não vai... Não vai machucar o filme se não aparecer. Acho que a única... É que eu não sei, eu não tenho um conhecimento do que ficou de fora de todos os filmes do Senhor dos Anéis, né? De cenas, assim, do que ficou, o que fica onde, sabe? Né? Você que sabe mais. A única coisa que eu sei que eu acho que deveria, com certeza, 100% ter aparecido é a morte do Saruman no Retorno do Rei. Que não tem por que não ter. É uma cena que ela tá na versão estendida do Retorno do Rei. Uhum. Mas ela não fez o corte, né? No corte do cinema, eles chegam em Isengard e falam, o Saruman tá lá na torre, ele tá... gente, spoilers, tá? E o Barbárvore fala, eu vou ficar olhando aqui, eu vou ficar de guarda pra ver se ele sai. Ele tá sem o poder, ele não vai sair da torre, deixa ele morrer aí dentro. Foi basicamente isso que aconteceu. Sim. No livro isso é diferente. Assim, faz muito tempo que eu li os livros pela última vez. Mas eu lembro que 2 pontos principais, assim, do livro que não entraram no filme foi... nessa hora, o Saruman e o Grima, eles fogem antes do Barbárvore chegar. E eles vão pro condado. Aí lá eles tacam terror no condado. Aí depois que tudo acaba, os hobbits voltam pro condado, acham que vão ficar de boa. Chegam lá, tem uma ditadura do Saruman. Aí eles precisam realizar um levante popular entre os hobbits pra tirar o Saruman de lá. E no final, acho que o Grima que mata o Saruman, que nem na versão estendida. Na versão estendida é o Grima também, o Língua de Cobra, que dá uma punhalada no Saruman, aí ele cai e ele é empalado por um negócio que tem lá. É bem horrível. Sim. E aparentemente o Christopher Lee ficou irritado com isso, sabe? Ele e o Peter Jackson, eles ficaram meio de mal, assim, um tempo. Quando ele descobriu que essa cena foi cortada, sabe? Tipo, como assim você me chama e o desfecho do meu personagem você corta, sabe? Eles ficaram uns anos brigados, não sei como o Peter Jackson conseguiu convencer ele a voltar a fazer o Hobbit, mas parece que depois, na premiere, assim, do Hobbit, o Christopher Lee chamou o Peter Jackson e falou, você não cortou nenhuma cena minha, né? Nada mais justo, né? E o Christopher Lee também, de toda a equipe, ele é o único que... Ele é muito fã de Senhor dos Anéis. Ele tinha o hábito, né? Ele faleceu em 2015. Ele tinha o hábito de ler O Senhor dos Anéis todos os anos. E ele foi o único da equipe que conheceu o autor. O Tolkien, ele faleceu nos anos 70. E ele serviu também de consultoria, né, pro pessoal. Ele foi um dos primeiros a ser chamados do elenco. E enquanto o pessoal estava na pré-produção, ele foi consultado de algumas coisas também. De tão, assim, em alta consideração que eles tinham por ele.
Sim. Outras pessoas também que trabalharam na pré-produção do filme são 2 artistas que eles são considerados, assim... Eles são muito bem considerados pelos fãs porque eles fizeram a maioria das capas e das artes relacionadas a Senhor dos Anéis antes dos filmes, que é o Alan Lee e o John Howe. Eu tava vendo uma trivia que o Peter Jackson mandou pro Alan Lee. O Alan Lee morava na Inglaterra, né? E o Peter Jackson mandou uma carta pra ele, um FedEx pra ele, com a fita do último filme dele, que é aquele Heavenly Creatures. Uhum. E uma carta convidando, explicando o projeto, convidando ele pra fazer parte da equipe de arte do Senhor dos Anéis. Aí, né, na curiosidade, na historinha, né, fala que o Peter Jackson ficou acompanhando o pacote, né, não sei como tava a internet, porque isso foi, sei lá, 96, 97. Que foi em 97 que começou a pré-produção. Sim. Aí ele viu que chegou a encomenda na casa do Alan Lee e deu 3 horas, o Alan Lee ligou pra ele, aceitando o job. Nossa, imagina a ansiedade do menino. E no final ele fez também... um monte de gente da produção, eles fizeram pequenas participações, assim, de personagem de fundo. E o Alan Lee, ele fez um dos espectros do anel, um dos Nazgûl na forma humana, sabe? Que na introdução aparece lá, quando a Galadriel tá narrando lá, e aparece os nove reis dos homens que pegaram os anéis, um deles é o Alan Lee. Interessante. Inclusive, os filmes eles foram gravados na Nova Zelândia, que é o país natal do Peter Jackson, o diretor, e movimentou muito a indústria da Nova Zelândia, porque eles precisavam de gente para ser extra, eles precisavam de... Teve muita gente envolvida, porque um dos grandes trunfos do filme, ter envelhecido tão bem, é que muitos dos efeitos foram práticos. Os lugares, eles foram realmente construídos, ou pelo menos feito umas maquetes para conseguir ter as cenas, conseguir fazer as filmagens e não parecer falso, sabe? Tem coisa em tela verde também, mas Sim, é tem. bem pouca. E dá pra ver que eu diria que acho que uns 60% das coisas que eles fizeram, assim, em tela verde, tá de boa. Teve uma tomada ontem, no Retorno do Rei, a hora que o Sam e o Frodo, eles estão subindo na Montanha da Perdição, né? E o Frodo tá quase caindo, morto lá. O Sméagol chega e ataca eles, ataca o Sam. Aí a hora que o Sam olha, o Frodo tá correndo, né, em direção da entrada da montanha, e você vê claramente que o Elijah Wood tá correndo no espaço, sabe? Tipo, os pés dele não estão tocando no chão. E, tipo, o tanto que ele tá correndo não é o quanto... Esse sabe, movimento. que ele tá se movimentando, sabe? Mas assim, é uma coisa tipo de 2 segundos, sabe? Não é nada. Eu não reparei, e olha que eu assisto com frequência Senhor dos Anéis. Uma coisinha ou outra. Aquela cena do... a primeira cena do Retorno do Rei também, que é o Déagol, né? Achando o anel. Você lembra do nome, olha só. Ele é o quê do Sméagol? Irmão, eu Irmão? acho. É. E que eles estão pescando, né? No riozinho. Aí um peixe puxa ele pela vara de pescar. E, tipo, dá pra ver também que ele tá numa tela verde dentro da água, sabe? Ah, sim, é. A hora que ele tá sendo puxado por dentro da água, assim, entre aspas, nadando, ele não tá, tipo, nadando de verdade. Ele não tá dentro da água, né? É que ele tá sendo manipulado digitalmente em cima do fundo, né? Mas uma outra coisa, assim. Tem 2 cenas que eu odeio. Uhum. E elas partem do mesmo princípio que é o Frodo acordando. Ele é machucado no topo do vento, acho que chama, pelo Nazgûl lá. Aí ele fica meio que morrendo, assim. Aí aparece a Arwen, leva ele pra Valfenda, ele desmaia. Aí ele acorda. Aí na hora que ele tá acordando, começa a passar um monte de rosto, assim. Aí tem uns tons pastel, parece um PowerPoint estranho. Eu não gosto dessa cena. Aí tem o Elrond falando umas coisas por cima. Eu não sei, eu não gosto dessa cena. E a outra é também o Frodo acordando no Retorno do Rei. O Frodo acordando em Gondor, depois que ele também desmaiou no final de tudo, né? Aí ele acorda lá, aí tá o Gandalf, aí começa a aparecer todo mundo, e todo mundo feliz, e tem aquela luz amarela meio estranha, todo mundo rindo. E tipo, o Legolas e o Gimli nunca falaram direito com o Frodo, sabe? Ele chega e tá todo mundo se abraçando. Todo mundo amigo, assim, né? Terceirão pra sempre e tal. Outras tomadas que eu acho que dá pra falar também que às vezes não envelheceu muito bem é a hora que o Legolas pula no elefante lá e vira Quick Time Event de God of War, porque é impossível. Todo mundo feito de massinha de modelar. E tem
a hora que o Sméagol tá virando Gollum, que o Andy Serkis, ele tá todo maquiado, né, como o Gollum, aí ele fecha o olho, aí quando abre, aí ele tá com aquele olho enorme CG, sabe, que também eu acho que é um pouco estranho. Eu não sei porque tem, nos 3 filmes, tem cenas do Sméagol que ele tá, a textura da pele dele tá estranha, e tem outras que ele tá normal, sabe, que tá super bem feito. Eu não sei, sei lá. Eu tava vendo que cada frame do Sméagol levava, acho que 8 minutos pra renderizar. E assim, 1 segundo de cena tem 24 frames, né? Geralmente coisa cinemática é 24. Mas se eu não me engano, teve um rolê no do Hobbit que o Peter Jackson quis gravar em 48 frames. Isso Isso e não deu teve certo. gente que passou, que teve dor de cabeça na sessão. Alguma coisa que ele quis fazer pra. Não sei se era pra valorizar o CG, mas eu lembro disso, que teve alguma coisa que ele quis gravar em 48 frames por segundo. Falou isso, mas não foi muito pra frente, assim. Não sei se foi uma coisa que ele fez ou se era uma coisa que ele queria fazer. Ele fez, foi Ele feito. fez. Ah, tá. Só que assim, não era qualquer sala de cinema que ia exibir o filme nessa... É tipo coisa IMAX, assim. Você tem que ir na sala com a tecnologia. Mas assim, voltando pra comparação, né? Uhum. Um quadro do Gollum demorava 8 minutos pra renderizar. E um quadro do Barbárvore demorava 48 horas pra renderizar. Obviamente isso eram 40 horas cumulativas, porque eles tinham eles tinham salas e salas com computadores, com placa de vídeo, ou seja, acabava fazendo uma cena, assim, renderizando uma cena inteira, tipo, sei lá, em um dia, né? Porque você tinha um monte de máquina, aí juntando todo o tempo que elas ficaram trabalhando juntas, aí, sei lá, dava horas e horas e horas. Sim. É que tem também os dailies, né? Sim. Que é quando você tá trabalhando num filme, né? Tem as filmagens do dia e no final do dia eles mandam o que dá pra usar da filmagem pro diretor pra ele dar uma olhada, né? Uhum. E como o Senhor dos Anéis tem muitos núcleos, e nem todo núcleo o Peter Jackson tava. Tem vários diretores de segunda, terceira unidade, então tinha muita coisa que tava rolando ao mesmo tempo. Porque eles não tinham tanto. Eles ficaram 16 meses filmando, mas eles tinham muita coisa pra filmar. Sim. Então eu tava vendo que acho que os dailies que o Peter Jackson recebia era de tipo. Era o triplo dele normal, assim. Uhum. E tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim, muitos núcleos sendo rodados. Eu acho que essa é uma coisa, assim, saindo um pouco da... Mas eu acho que essa é uma coisa, porque você sempre vê nos créditos, né? Porque isso é uma daquelas coisas que as pessoas leigas, assim, eu falo leigas, tipo, pessoa que não sabe como uma produção de cinema funciona, que é muita gente trabalhando, é muita gente trabalhando. Às vezes a gente faz piada que o pessoal acha que filme é só... Todo mundo acha que o mérito de um filme é só do diretor e dos atores, e no final das contas, sabe, tipo, os atores são os que menos trabalham no filme. Assim, não é desse jeito, é uma piada, a gente brinca, né? Mas, assim, se você pega todas... Você tem departamento de maquiagem, você tem departamento de vestuário, você tem departamento de conceito de arte, você tem os editores, você tem o diretor, você tem a logística, você tem o pessoal fiscal, você tem o pessoal que tá segurando o alvará de locação, você tem pessoal que tá... Como é que fala? O pessoal da cinematografia, você tem dublê, você tem, sabe, todo mundo que tá envolvido, você tem o pessoal do conceito de arte para fazer os conceitos, e você tem o pessoal que cria tudo que vai pra tela, né? Ou seja, em qualquer produção, assim, mainstream normal, você pode ter, sei lá, até umas 400, 500 pessoas trabalhando num filme, sabe? Você tem o pessoal que trabalha em efeito digital, em tudo isso daí. Então, o trabalho dos atores, que o pessoal fala, nossa, né? Mas é uma engrenagem dentro de uma máquina enorme, né? Eles são uma engrenagem dentro dessa máquina. E quando tem essas coisas, por exemplo... Não, o diretor, o autor, ele é a visão do filme, a visão do diretor. E muitas vezes o diretor, ele não filmou
todas as tomadas do filme. Você tem outras pessoas que são encarregadas da cinematografia, fazendo coisas, às vezes sei lá, essas coisas dos Vingadores, por exemplo, que, eles vieram gravar lá nas dunas do Nordeste. Provavelmente não foi os russos que vieram gravar, né? Eles mandaram o pessoal e um cara que é da equipe de cinematografia pra coordenar, e ele, né, dirigiu as cenas. Ou seja, às vezes o pessoal fica nesse negócio, mas tudo num filme, um longa-metragem, ele é um trabalho extremamente coletivo. Não tem essa de, sabe, só achar que filme é só ator e diretor. É tanta gente envolvida, é tanta coisa espalhada por tantos departamentos, que eu acho que é um desserviço pra indústria você reduzir isso, sabe? Obviamente os atores e diretores gostam, que todo mundo acha que os filmes só dão certo por causa deles. Eles são os rostos, né? Que eles são esses atores, que eles são esses artistas, esses visionários. Eles adoram essa atenção, né? Mas na verdade não funciona desse jeito. Qualquer tipo de produção. Qualquer tipo de produção, mas aqui a gente tem um caso muito excepcional, porque por se tratar grandes filmes com grandes orçamentos, eles costumam ter esse apreço, essa produção maior, né, do que, sei lá, um filme menor, um filme indie, um filme contemporâneo. Senhor dos Anéis tem o extra de ser um mundo fantástico, então tudo tem que ser criado. Uhum. E tem ainda a diferença de que tem seres de tamanhos diferentes. Então aqui a gente tem, no Senhor dos Anéis, tem os homens, que tem a altura normal de homens. Os elfos, que também são mesma altura, assim, de pessoas altas, né? Eu, no caso, sou uma pessoa baixa, não sei se eu encaixaria no requisito. Tem os hobbits, que eles têm entre 1 metro e 1,20 m. Os anões são um pouco maiores que os hobbits, mas não muito. E tem o Gandalf, que supostamente tem 2,5 m. Ok. E todos os atores têm uma média de, sei lá, 1,80 m, assim. Então, você precisa... muitas coisas do filme foram feitas com perspectiva forçada. Uhum. Pra colocar os atores em distâncias diferentes, mas parecer que eles estão um do lado do outro, pra ter essa diferença de tamanho. Eles bolaram, tem um esquema, acho que de umas plataformas móvel, porque a perspectiva forçada só funciona com a câmera parada. Se a câmera se mexe, perde a ilusão. Então eles bolaram uns esquemas pra, tipo, o chão se mexer com eles, pra, tipo... poder fazer coisa com grua, né? E também, a casa do Bilbo tem 2 sets construídos. Um set no tamanho normal, que é pra gravar cenas dos hobbits, porque é a casa dos hobbits, então eles dentro da casa deles é tudo proporcional. E tem uma versão pequena que é pra cenas com o Gandalf. Sim, pra ele ficar batendo a cabeça no teto. Inclusive, essa cena não foi planejada. Ela aconteceu, o Ian McKellen, ele realmente bateu a cabeça no teto, mas ele continuou porque ele é um grande ator. Ele continuou com a cena e resolveram incluir ela no corte final. Uhum. Mas também dá pra ver várias cenas que, por exemplo, que você tem multidões, assim, e você vê os hobbits correndo no meio de todo mundo, tipo, dá pra ver que é criança ou pessoas de baixa estatura que eles colocaram, sabe, que eles vestiram, não são os atores que fazem os papéis dos hobbits, né? São pessoas, eles gravaram com crianças ou pessoas baixas mesmo. E tem algumas coisas que eles também usaram tela verde. Bastante. A cena da foto da sociedade, assim, é tela verde. Todo mundo separado. Tem algumas outras coisas também. E curioso que sabe, da Sociedade do Anel, sabe quem que era o mais alto? Não. O ator que faz o Gimli, o anão. Uhum. Ele era o mais alto de todos. E ele é um anão, que não é o menor de todos. Mas se era uma cena só com os hobbits e com o Gimli, não precisava fazer nada, porque ele já era maior que os atores que faziam o Hobbit, sabe? Então foi conveniente. Ajuda. Aí, falando nessa coisa de outras pessoas fazendo outros papéis, eu tava vendo que no livro, né, eles têm um pôneizinho que acompanha eles depois que eles saem de Valfenda. Uhum. Aí no filme eles não iam ter o pônei, porque eles iam filmar em cima de montanha, ia ser um rolê você levar um pônei num helicóptero. Aí, por muito tempo, eles resolveram cortar o pônei. Aí, no final, eles resolveram colocar o pônei. Mas sabe o que eles fizeram? É 2 pessoas vestidas de cavalo. E, inclusive, também, todo mundo usou peruca. Todo mundo. Alguns são mais notáveis, outros nem tanto. Sim. A barba do Gandalf, dá pra ver que... Às vezes tem corte, assim, de continuidade que você vê que ela tá de um jeito diferente, sabe? Que foi gravado em outro dia...
Você consegue ver, sabe? Mas isso não tem nada a ver com a qualidade do filme. É coisa que você consegue ver em qualquer produção também. Acontece. É normal de acontecer. Falando em erro de continuidade, tem uma porção de trivia só relacionada ao ator que faz o Aragorn, o Viggo Mortensen. Ele se machucou numa filmagem. Aliás, ele se machucou em muitos momentos. Na cena das duas torres, quando eles encontram as carcaças dos orcs, que eles estão procurando o Merry Pippin, eles encontram uma carcaça de orcs, aí eles ficam tristes porque eles acham que os hobbits morreram. Aí o Aragorn vai lá e chuta um elmo. Aí no que ele chutou o elmo, ele quebrou os dois dedos do pé dele. Mas na cena, tipo, ele chuta o elmo, aí ele dá um grito de dor assim e ele meio que se joga no chão. Mas essa cena foi a cena que ele quebrou o dedo, ele gritou de dor e se jogou no chão porque ele estava com dor. Aí eles mantiveram essa cena no corte final. Nossa, imagina se não. Sei lá. Imagina você quebrar. Você se machucar num set, continuar, sabe, a performar, e depois o pessoal. Não ficou legal, não. Vamos tirar. Teve também uma cena na Batalha do Abismo de Helm que ele quebrou um dente. Pelo amor de Aí, Deus. ele queria... Tipo, ele não quebrou... Tipo, o dente não saiu. Ele quebrou o dente. Lascou, né? Lascou. Aí, ele queria que pegassem Super Bonder e colasse o dente dele de volta. Aí, o Peter Jackson falou, não, eu vou te levar no dentista. Aí, o Aragorn falou, mas eu tenho que ir agora, porque ele tava com a sopa com a mancha de sangue. Falou, se eu tirar o figurino, sair e voltar, até colocar figurino, colocar maquiagem, acertar as manchas, vai perder o dia de gravação. Aí o Peter Jackson colocou ele no carro do jeito que ele tava, foi no dentista, arrumou o dente, voltou e continuou gravando. Teve um negócio assim... Não foi assim, mas eu acho que quando eles estavam gravando o Exterminador do Futuro 1, que ou 1 ou 2, que o Schwarzenegger, ele saiu direto, assim, vestido como o T-800 todo, assim, meio destruído, né? Com o olho, né? Com metade da cabeça dele de metal. E ele foi comer em algum restaurante, assim, sabe? Tipo, assim, normal, sabe? E ele não se tocou que ele tava... Por mais que eu tenho quase certeza que aquela maquiagem tapava um dos olhos dele, né? E ele não... Ou ele fez pra sacanear mesmo, pra trollar mesmo. Talvez, não sei. Mas acho, pelo que eu li numa super interessante isso. Teve uma comoção no lugar, assim. Porque o pessoal ficou meio impressionado. Eu imagino. No meio de Los Angeles, isso. Los Angeles tem um monte de gente doida, né? Eles devem estar acostumados. Todo lugar tem gente doida. Bom, dava pra fazer um episódio só de trivia, na verdade é o que a gente tá fazendo, né? Um monte de trivia e algumas impressões, a gente não falou nada sobre o que é história, né? Não é como se já não tivesse bastante material, né, disponível. Assim. Não que a gente não queira, é que é tanta coisa, é muita coisa, sabe? E eu vou ficar 2 horas aqui, nossa, sabe? A Larissa tava me mostrando a edição do Senhor dos Anéis dela, dos apêndices, e tem todas as as timelines, né? A timeline, com todas... nesse ano aqui nasceu tal pessoa, não sei o quê. E é uma coisa tão extensa, é uma criação de mundo tão densa, sabe? Que é muita coisa, é muito material, sabe? Pra você ter que dividir em várias partes, sabe? Uma parte pra cada filme e... Só isso, sabe? E a gente fica 1h e meia falando, né, fácil de cada filme aqui. Sim, dá pra ficar muito tempo. Eu anotei um monte de coisa e eu falei de metade das coisas que eu anotei, porque eu também não tô encontrando os ganchos direito. Não dá pra ficar jogando, de repente, uma trivia completamente aleatória. E também o programa vai ficar muito extenso, né? A gente pode voltar em um outro momento, continuar falando de Senhor dos Anéis, né? Se pessoas o suficiente pedirem. Mas vamos ver porque, né? Tem essa série da Amazon que vai sair, né? Eventualmente vai sair. Então, a questão da série da Amazon é que não é o Senhor dos Anéis, porque tem toda uma treta de direitos autorais. O Peter Jackson, eu não sei se é o Peter Jackson ou se é o Warner, eu não sei quem é o detentor dos direitos do Senhor dos Anéis. Ele tem o direito do Senhor dos Anéis e do Hobbit, só. Ele só pode usar isso.
ele inflou o conteúdo do Hobbit com o conteúdo dos apêndices do Senhor dos Anéis, que é isso que eu tava te mostrando ontem. Que são essas timelines, que são essas marcações de evento. Então tinha lá, aconteceu tal coisa, tal época. Ele pegou umas coisas que estavam rolando em paralelo com os acontecimentos do Hobbit. Ficou bom? Não. Não. Mas ele tentou, né? E a série da Amazon, ela tá com os direitos de... Eu não lembro com o que exatamente, mas eu vi que ele vai focar na Segunda Era. Os eventos do Senhor dos Anéis, eles passam no final da Terceira Era. No ano 2000 e alguma coisa da Terceira Era. A Terceira Era acaba com a destruição do Um Anel. A Segunda Era é quando o Um Anel é forjado. E muitas coisas acontecem, mas eu não sei que rumo que eles vão tomar, assim. Sim. Porque tem a Forja dos Anéis, tem o Sauron ficando grande, porque no começo ele era só um minion do outro que era grande, que era o Melkor. Que era um diabão mesmo, assim. Era Lúcifer, né? Era um paralelo pra Lúcifer. Tem muitas analogias a coisas do cristianismo, né? Sim, o Tolkien, ele era católico. Inclusive, era uma grande treta entre ele e o C.S. Lewis, que é do Crônicas de Nárnia. Que o C.S. Lewis, ele é anglicano. E o Tolkien, ele é católico. E os dois embutiram muito das crenças deles nos trabalhos deles. E viviam criticando, eles eram amigos e rivais, sabe? O C.S. Lewis, ele não gostava de umas coisas que o Tolkien fazia. E o Tolkien achava que as coisas dele eram muito na cara. Porque realmente Crônicas de Nárnia é muito na cara, assim. Eu não tenho noção, assim. Eu tenho muito pouco conhecimento sobre a religião anglicana, além do fato da única razão dela ter sido criada era pro Henrique VIII conseguir mais esposas. Eles não obedecem ao Papa, eles obedecem à Rainha da Inglaterra. Conveniente. Eu acho que essa é a maior diferença, assim. Eles têm algumas diferenças de alguns dogmas e tal, porque surgiu como uma religião protestante, né? Eu não sei o quanto é similar aos evangélicos que a gente tem aqui no Brasil, até porque existem várias subdivisões e eu vim de família católica, né? Eu posso falar do que eu sei, né? No Senhor dos Anéis não é tão óbvio assim, mas assim, Gandalf, ele morre, ressuscita e volta pra salvar todo mundo. O que isso lembra? Mas tem algumas outras coisas, principalmente o negócio de bem versus mal. Mas no Silmarillion é bem mais palpável algumas coisas, porque tem criação de mundo. Parece uma coisa politeísta, mas não é politeísta, é monoteísta, que lembra um pouco o grande espectro de santos, assim, o rol de santos do catolicismo, né? Que foi uma maneira de... polêmica, foi uma maneira de absorver crenças pagãs, né? Sim, Mas, enfim, eu acho que os santos do catolicismo é a parte mais legal do catolicismo. Mas, enfim, né? A gente discorreu aqui, mas a gente tava falando da série da Amazon, né? Que vai falar sobre a Segunda Era. Não sei qual referência que eles vão ter, porque o Silmarillion... Os eventos do Silmarillion acontecem na Primeira Era. Eles contam a criação da Terra-média e a Lenda dos Silmarils, que é um big deal, assim, é um negócio importante que aconteceu. Na Primeira Era, basicamente, só tinham elfos, que eles são os primogênitos e tal. Os homens, eles começaram a surgir, assim, os anões também. Mas o foco é nos elfos. Aí na Segunda Era meio que dá uma dividida, que tem um pessoal de Númenor também. Acho que a Segunda Era começa com o pessoal indo pra Númenor e termina com o declínio de Númenor, se não me engano. Mas tem bastante coisa que acontece, mas não tem tanta ligação com o Senhor dos Anéis, pra eles fazerem essa ligação, sabe? Que eu também não sei como vai funcionar. Eles vão usar a mesma identidade visual dos filmes? Não sei. Então, às vezes vai ser uma coisa totalmente diferente. Então, mas a questão é que todo mundo quer fazer Game of Thrones agora, né? Todo mundo quer fazer a próxima Game of Thrones. E assim, a Terra-média tem material, mas não tem tanto material polêmico, assim. Não polêmico, mas tipo, cheio de twist e de personagens moralmente ambíguos. Porque justamente por causa dessa influência cristã, é bem preto no branco, assim. Sim. E da época que foi escrito também, sabe? As coisas eram... as narrativas na época não tinham toda essa... Não digo complexidade, mas essa... como a gente conhece hoje, sabe? Que tudo tem que ter maquinação e intriga. E tem pontos na história que você não pode confiar em nenhum personagem. Na época as coisas eram escritas de uma maneira bem mais tranquila, assim, nesse ponto. Eu acho que não exatamente, mas o Senhor dos Anéis, o foco do Tolkien era construir o universo dele. Sim. Muito mais do que ficar desenvolvendo personagem. Ele desenvolve personagem, mas
Tem uns personagens que ficam de escanteio, mas que ficam de escanteio no filme também, tipo o Legolas, sabe? Sim. Ele é bem qualquer coisa, assim. E também, eu não sei como o pessoal da Amazon conseguiu os direitos, porque aparentemente, assim, né, depois que o Tolkien faleceu, quem ficou com os direitos foi o filho dele, o Christopher. Uhum. E, né, o Tolkien Estate, né, os herdeiros dele. O Tolkien já tinha vendido os direitos pro filme. Tava com alguém, foi passando pra alguém, mas, tipo, já tava fora do controle deles, do Senhor dos Anéis. Foi indo de mão em mão. Mas o pessoal... Eu sei que o Christopher não gostou do filme. Tem uns fãs puristas que não curtiram muito o filme também, mas é uma minoria. Mas é uma minoria que meio falante, assim, né? Sempre tem minorias vocais. Mas eu acho que os netos gostaram, porque eu acho que alguns netos eles fizeram, tipo, participação de figuração, assim, em algumas coisas. Mas eu sei que o Christopher não gostou. E ele falou, não vou vender pra mais ninguém. Não vou dar direito pra mais nada, pra mais ninguém. Tanto que na época do Hobbit, ele tava tentando... O Peter Jackson tava querendo outros direitos de outras coisas, não rolou. E agora a Amazon conseguiu o direito não sei do que pra fazer. Assim, eu posso estar falando... Eu não sei muita coisa séria, eu não fui muito atrás. Pode ter coisa já que eu não sei o que é. Mas o Christopher Tolkien, ele faleceu no começo desse ano. Mas já assim, já tinha anunciado essa série da Amazon, então desde 2017 falando disso. E agora o futuro é incerto, né? Que vamos ver o que os herdeiros dele vão fazer com o legado, né? Sim. Porque é muito improvável que eles tentem fazer remake do Senhor dos Anéis. Acho muito improvável. Muito, muito, Será? muito improvável. Enquanto a gente estiver vivo, eu acho que não. Enquanto tiver pessoas que eram nascidas enquanto a trilogia do Peter Jackson foi lançada, eu acho improvável. Porque você vai estar... É uma guerra que você já começa perdendo já. Você já começa perdendo. É uma expectativa colossalmente alta, sabe? Que vão colocar em cima de você. Então, realmente vale a pena? Às vezes você perdeu uma carreira nisso daí. Então, eu acho que, assim... Obviamente, eu não sei se a humanidade vai sobreviver nem mais, tipo, sei lá, 20 anos, né? Pouco provável. Pouco provável, pelo andar da carruagem. Mas eu acho que só quando a nossa geração já tiver virado pó, assim, que aí vão pegar e começar a pensar, nossa, verdade, teve aquele livro, aquela literatura clássica do Senhor dos Anéis lá. Eu acho livro antigo, então... que você tá subestimando a ganância dos estúdios. Aliás, falando nisso, falando em estúdios, né? Os filmes eles foram distribuídos pela Warner, né? E um dos estúdios que é envolvido na produção é o estúdio do Harvey Weinstein. É o Weinstein Company. O Weinstein Company, que é infamemente conhecido pelas... Todas as coisas do Me Too. Por as acusações de... falta de má conduta sexual, assédio. Né? De assédio. Não vão ficar com eufemismo também. E quando a gente fala em produtoras, né? Isso é outra coisa também que às vezes uma pessoa que não entende muito de cinema não percebe também. As pessoas que na produção que tem mais poder sobre uma produção são os produtores de fato executivos, né? Porque quem tá botando dinheiro, é quem né? tá pagando. É o chefe. É o chefe, né? Então, o pessoal que tá injetando dinheiro na coisa. Então, são eles que eles têm um poder muito grande também, né? Eles são mais um filtro, aliás, o maior filtro pelo que as coisas têm que passar, né? E às vezes as produtoras ditam o que vai acontecer num filme. Um corte, se vai ter... às vezes até a duração de filme, o quanto de cada quanto núcleo... de explicação vai ter. O quanto de explicação que vai ter, esse tipo de coisa, né? E eles mexem muito na produção do filme. E tem muita coisa... Aliás, não acho que não diria nem muita coisa. Mas tanto no Senhor dos Anéis quanto no Hobbit, que foi influência do Harvey Weinstein. Na verdade, no Senhor dos Anéis não muito. Porque ele é produtor, mas aparentemente... teve uma briga. Eu tava lendo os bastidores hoje cedo e o Peter Jackson aparentemente odeia os irmãos. É que são os irmãos, são os dois, né? Aparentemente deu um monte de treta, porque eu acho que era eles que estavam com os direitos. Aí o Peter Jackson foi negociar os direitos. Assim, eu tô contando meio achismo, eu não tenho 100% de certeza se foi assim. Mas foi uma coisa mais ou menos assim.
que ele tava querendo que fosse um filme com uma censura mais alta, que ele queria mostrar sangue e violência. Mas você não pode fazer um filme com orçamento alto e uma censura alta, porque você não vai ter... Você vai estar limitando sua audiência. Você não vai ter retorno financeiro. Não vai ter muito retorno financeiro. Vai ser bem difícil conseguir esse dinheiro de volta. Aí eles começaram a restringir o orçamento. Teve umas treta disso, que o Peter Jackson meio que brigou, assim, com eles. Aí foi em um outro estúdio, aí foi na New Line. Mas eu acho que o Weinstein Company teve o suficiente pra estar nos créditos, né? Sim. Mas eu acho que a New Line foi mais mandante, por assim dizer, do que a Weinstein Company. Mas no Hobbit eu não sei muito quem tava mandando. Eu acho que era o pessoal da Warner direto. Não, tem coisa passou na mão da Weinstein também. Pra quem quiser, no YouTube tem uma criadora de conteúdo que a gente gosta muito, que ela chama Lindsay Ellis, que ela fez um documentário de 3 partes, que ela viajou pra Nova Zelândia, ela fez uma cobertura muito, 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 muito legal de toda a produção do Senhor dos Anéis e do Hobbit, e os impactos socioeconômicos que tiveram na Nova Zelândia, coisas que, assim, umas coisas muito punks, uma coisa que não chega pra gente. E é em inglês, tá? Pra quem entende. Não sei se tem... se legendaram, né, nas opções do YouTube, se já legendaram pro português, mas quem puder assistir é muito bom, o canal dela é muito bacana. Ela acabou de lançar um livro também, mas a gente não sabe se vai chegar no Brasil. É pouco provável, porque tem que ver quem vai se interessar em distribuir e traduzir. Chama Axiom's End, o nome do livro dela, né? Lindsay Ellis, com 2 L's, o último nome dela no YouTube. Alto nível de produção, muita coisa bacana mesmo. Né? Porque nessa produção que ela fez, uma das coisas que ela fala assim de interferência foram os triângulos amorosos que eles simplesmente jogaram no meio dos filmes. Sim. Que tem a Eowyn e o Aragorn, né? No Senhor dos Anéis. E a personagem da Evangeline Lilly, que acho que eles criaram pro filme. Eles criaram pro filme, sim. E quando ela assinou o contrato, ela falou, eu não vou participar de nenhum triângulo amoroso, né? Aí eles falaram, não. Aí chegou lá, tinha o quê? Um triângulo amoroso. Que é o personagem dela e... O Legolas, que é um outro elfo, o personagem dela é a Tauriel, que é uma elfa inventada pra ter, tipo, girl power, porque no Hobbit não tem nenhum. Com o Legolas, que é um personagem que a gente já conhecia do Senhor dos Anéis, mas ele não aparece no livro do Hobbit. Pelo menos não em posição de destaque, porque é normal aparecer ele, porque a ação do filme do Hobbit acontece na cidade dele. Mas ele não é descrito com o nome. É o pai dele que é descrito, que é o Thranduil. E tem também um anão, que é o anão gato. Que é o filho, eu acho que é. Então, um triângulo amoroso entre eles 3. E o que não faz o menor sentido, porque elfos e anões, eles se odeiam. E essa é a questão da amizade do Legolas e do Gimli, que eles começam se odiando. Um é um anão, outro é um elfo. Eles começam se odiando e terminam amigos. É um grande evento eles se tornarem amigos, sabe? Porque anões e elfos se odeiam. Aí, anos depois... Anos antes, né? Que o Hobbit acontece muitos anos antes da história do Senhor dos Anéis. Tem esse triângulo amoroso entre uma elfa e um anão. E é isso daí. Cara, eu tenho muitas críticas ao filme do Hobbit, mas a criação do personagem da Tauriel não é uma delas, porque poderia funcionar, sabe? Poderia. É que foi... eu acho que a maior crítica é o personagem dela ser criado com segundas intenções. Sim, tipo, tem uma mulher, ela precisa terminar com alguém nesse filme. Não, mas não foi nem assim, vamos criar uma figura feminina porque a gente sente que existe, sabe, um espaço, né? Ou a gente se sente na responsabilidade de dar um espaço para personagens femininas. Não. Foi um golpe de marketing pra forçar identificação no público feminino, sabe? Então não foi feito da bondade do coração deles. Foi feito com cifrão no olho. Até o Senhor dos Anéis tem essa, né? Muita gente critica porque tem 3 personagens femininas de destaque, né? Mas elas não têm tanto destaque quanto os principais, né? Principalmente a Sociedade do Anel. Mas elas são importantes no que elas se propõem. Mas às vezes o filme não mostra tanto quanto elas são poderosas. Na verdade, o filme dá mais espaço pra Arwen,
que no livro ela não aparece tanto, né? O que fazem é dar funções de outros personagens pra ela ter mais coisa que fazer e aparecer mais. E também ser o grande casal, né? Porque precisa de uma história de amor pra conduzir as coisas. Tem a Galadriel, que ela aparece pouco e ela é extremamente poderosa e extremamente velha. Ok. Ela não tem avô, porque os primeiros elfos eles acordaram. O pai dela foi um desses que acordaram, sabe? E ela nasceu pouco tempo depois, então ela já viu de tudo, sabe? E ela é extremamente poderosa e ela tem um dos anões dos elfos. No filme, ela aparece como a figura mística, né? Poderosa, mas também na história não tem muito mais o que ela fazer além do que ela já faz. E tem a Elwyn, que ela é maravilhosa, deram um pouquinho mais de destaque pra ela, mas enfiaram ela nessa tentativa de triângulo amoroso que meio que rola no livro um pouquinho, mas não muito, mas rola, sabe? Até porque o Aragorn aparece, acontece, né? Você fica assim... Mas resolvem a história dela de um jeito mais, assim, anticlimático possível, né? Como assim? Ah, não, que tem todo aquele negócio, né, de, mulheres não podem ir pra guerra, mulheres não podem ir pra guerra, mas eu quero ir pra guerra. Não, mulheres não podem ir pra guerra. Aí ela vai lá, enfia a espada na cara do Ringwraith, né? Do Rei Bruxo. Do Rei Bruxo, né? Tem todo o momento de, nenhum homem pode me matar, mas eu não sou homem. Sabe? Tipo, você fica... Essa cena é muito boa, Não, você fica, porra, foda, sabe? Legal. Aí depois, a gente arranjou um cara pra você casar aqui. Eu não gosto mais de guerra, eu quero ficar com o amor da minha vida agora, sabe? Então eu falo esse tipo de coisa, sabe? Cria todo esse arco, né, pra dar um desenvolvimento pra ela. Aí no final, talvez eu queira ficar em casa e ser uma mulher dona de casa. Na verdade, ninguém gosta de guerra. Acabou a guerra, entendeu? O Sauron foi derrotado, não tem mais pra que lutar, entendeu? A não ser que você seja um guarda da cidade... Não tem por que você ir pro exército, entendeu? Eles mantêm o exército porque, né? Nunca se sabe. Não vai saber. Mas na teoria, acabou o mal. Né? Então ela precisa fazer outras coisas, tipo... Não desmerecendo, mas aqui no filme parece meio brusco, né? De repente ela tá lá com o Faramir. Tem uma cena na versão estendida deles se conhecendo, que aí fica... Eles trocam umas palavras lá, eles compartilham os traumas, porque os dois são bastante traumatizados, né? Pois é. No livro eu não lembro como é, mas eles também terminam juntos. Mas eu não acho, assim, anticlimático. Ela é guerreira, de repente ela casou e ficou de boa. Porque todo mundo casou e ficou de boa. Aragorn casou e ficou de boa, sabe? Todo mundo acabou a guerra. Todo mundo quer ser feliz. Inclusive, eu acho uma coisa interessante, porque o Tolkien, ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, a Primeira Guerra Mundial foi a última guerra com cavalos. Trívias aleatórias aqui. E com reis, né? E com reis também, E o Tolkien colocou bastante coisa da experiência dele no livro, inclusive o Frodo ter estresse pós-traumático, que é uma coisa, que é um assunto muito novo, mas que sempre teve aí. O pessoal ia pra guerra e voltava com a cabeça toda estranha, porque quando você passa por esse tipo de experiência, você não volta a mesma pessoa, sabe? Não. E o Frodo nunca se recupera, por mais que os outros aparentemente se recuperem, o Frodo nunca se recupera. Tem a questão do machucado dele, que foi um Nazgûl que fez, então aquele machucado nunca vai sarar. É meio que uma metáfora pra isso, sabe? Ele nunca vai se recuperar do trauma que ele passou. Ele não consegue voltar pra vida que ele tinha antes. Até por isso também que ele vai embora, né? Sim. Com os elfos no final. Sim. As Terras Imortais, Valinor, é uma metáfora pro céu, né? Pra Terra Prometida. Bom, gente, vamos finalizar que já tá ficando meio extenso, né? Eu espero que esse grande misturado de ideias, esse grande arremedo de pensamento tenha feito sentido. Que seja um programa com entretenimento e novidades, né? Dá pra fazer uma parte 2. Eu tenho trivias anotadas que eu posso ficar a noite inteira falando. Segue a gente lá no Instagram, @filme.da.semana. Conta pra gente, né? Vocês gostam do Senhor dos Anéis? Vocês gostam desses episódios mais conversa, assim? E até semana que vem. Tchau. Tchau.